E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Neia e Shizu saíram do quarto. As passagens estavam escuras. Era noite. O luar atravessava as janelas. Ou melhor, a única coisa que entrava era a luz da lua. Não haviam outras fontes de luz aqui, nenhuma iluminação mágica ou tochas. Isso era porque muitos semi-humanos eram indiferentes à escuridão. Porém, haviam diferentes graus de ser capaz de enxergar na escuridão. Enquanto algumas espécies tinham visão completa no escuro, a maioria delas tinha visão noturna superior. Portanto, Neia e Shizu evitavam o luar e se escondiam de sombra em sombra. Como um ser humano, Neia teve que se concentrar e afiar seus sentidos. Não só ela não podia ver claramente, devido à escuridão, mas os guardas de patrulhamento também não carregavam fontes de luz, então ela não conseguia avistá-los de longe. Embora não entendesse bem porque a despensa tinha luzes, provavelmente era por causa daquelas espécies que não tinha visão no escuro. As duas mantiveram seus passos, os mais silenciosos possível, enquanto corriam pelo castelo, em direção ao seu destino. Considerando que os atributos físicos de Shizu eram muito superiores aos de Remédios, mesmo um ritmo que deixasse Neia ofegante e quase incapaz de acompanhar, era provavelmente mais lento do que uma corrida para Shizu. Elas ocasionalmente avistaram os guardas semi-humanos, que eram um motivo para prender a respiração, e esperava silenciosamente pela oposição seguir em frente. Elas não podiam matá-los, porque isso significaria ter que cuidar dos cadáveres e esconder seus traços. Já que elas estavam no meio do inimigo, seria melhor não ser visto, até que o resgate fosse um sucesso. Felizmente, Neia e Shizu não foram notadas, e continuaram em frente. Haviam poucos guardas dentro do castelo, graças à maior parte do pessoal ser atribuído às muralhas e às torres de vigia, bem como às prisões da cidade. O rei bruxo havia matado uma grande quantidade de semi-humanos, o que significava que eles não poderiam estabelecer uma rede de segurança apertada. Assim, a vigilância dentro do castelo se tornou relaxada, de acordo com o Zern. A razão pela qual elas puderam proceder com segurança foi porque o Zern havia reconhecido a área antes do tempo e feito preparações quase perfeitas, mas Neia ainda sentia uma pontada de desconforto. Haviam dois desafios em seu caminho. O primeiro era a longa passagem que tinha que percorrer para chegar à torre. O segundo era a ponte para a torre. A passagem aérea. Não haviam esconderijos lá, e obviamente, também haveriam sentinelas vigiando, não apenas um guarda, mas vários deles. Além disso, pelo menos um deles seria colocado fora da linha de fogo, para armas de longo alcance, porque eles estavam em guarda contra ataques à distância. Enquanto elas discutiram o assunto, em um grande grupo, na frente do mapa de Gustavo, elas ainda teriam que passar por esses dois lugares, para alcançar a torre. Neia pensou, se pudéssemos usar Invisibility para enganar sua visão, e Silence, dos sacerdotes, para enganar sua audição, poderíamos nos infiltrar perfeitamente. É por isso que os aventureiros formam grupos, que podem assumir todos os tipos de situações, são tão altamente valorizados. Eventualmente, as duas atingiram seu objetivo. Este era o primeiro desafio, a longa passagem. Se elas tentassem correr diretamente para baixo, elas seriam vistas, antes que pudessem cobrir a distância. Em ordem para evitar isso, elas precisavam chegar a um local onde pudessem executar ataques à distância, sem serem vistas pela oposição. Era por isso que elas tinham vindo aqui, o nível acima da longa passagem. O quarto diretamente acima de onde os guardas estavam estacionados. Se elas baixassem uma corda daqui e fizessem rapel nas paredes externas, poderiam pegar um atalho, sem serem detectadas. Shizu perguntou, é este o lugar? Em resposta à pergunta de Shizu, Neia consultou o mapa em sua mente, e a rota que haviam tomado, e fez um sim, com a cabeça. Shizu falou, nada mal. A resposta de Shizu soou como se ela estivesse elogiando uma Kourei, e então, ela pressionou o ouvido na porta. Ela rapidamente, e silenciosamente, abriu. Enquanto a sala estava cheia de vários itens, parecia que não era usada há muito tempo, e havia uma camada branca de poeira no chão. Entretanto, haviam traços de que os batedores Zerns estiveram aqui. Eles haviam se movido entre a janela e uma prateleira muito grande. Shizu produziu uma corda do nada. Era da mesma cor que a muralha do castelo. Depois disso, ela o colocou na grande prateleira.
Ela usou toda a sua força para puxar, para ver se poderia suportar o peso de Neia e de si mesma, mas não se movia, e não mostrava sinais de desgaste. O tamanho e peso da prateleira era um fator, mas os fios presos às prateleiras, provavelmente eram mais importantes. O Zern que havia chegado a essa sala de antemão, fixou-a no lugar, com fios pegajosos tirados dos paídas. A janela abriu-se com facilidade, e Shizu olhou para as muralhas da cidade, do lado de fora. Depois de verificar que não haviam guardas de patrulha à vista, Shizu pendurou a arma nas costas, e disse: "Eu vou primeiro." Ela se jogou da janela, e deslizou pela corda, até a janela abaixo. Ela sustentou seu peso em uma mão, e usou a outra, para abrir a próxima janela, que abriu facilmente. Esse também tinha sido o trabalho do Zern. Shizu então deslizou para dentro. Seus movimentos hábeis levaram apenas alguns segundos. Depois de confirmar que o quarto abaixo estava seguro, Shizu colocou seu rosto para fora, e acenou para Neia. Neia agarrou a corda, e se inclinou para fora da janela. Enquanto a janela no andar de baixo estava a apenas a 4 metros de distância, elas estavam agora a mais de 100 metros do chão. Se Neia caísse, ela faria um splat. Não, seria pior se ela não morresse. Ela certamente seria torturada, até que ela desistisse do que sabia, e então seria morta. Cair para sua morte seria uma alternativa misericordiosa. A corda tinha nós espaçados uniformemente, ao longo de sua extensão, apoios, em outras palavras, e não houveram problemas, durante as várias sessões práticas que haviam realizado. No entanto, o treinamento pareceu completamente diferente da coisa real. Neia pensou: eu realmente não quero ir. Mas ela não tinha escolha. Se ao menos houvesse algo, como uma sacada que ela pudesse pular. Neia segurou a corda com força, enquanto empurrava o corpo inteiro para fora da janela. Ela cruzou as pernas, para apertar firmemente a corda entre suas coxas. Depois disso, tudo o que ela precisava fazer era descer devagar. O chão estava um pouco mais baixo. Ela desceu lentamente a corda, lembrando-se de não olhar para baixo, repetidas vezes. Ela tirou o peso da mão direita, e depois para a esquerda, exatamente como ela havia praticado. O vento soprava, e fazia seu corpo tremer, em uma intensidade que não podia ser comparada ao treinamento de forma alguma. Neia pensou: vamos lá, eu. Shizu deveria ter ficado mais assustada que isso. A janela estava aberta, por causa da ajuda dos Zerns. Todavia, se alguém tivesse trancado a janela, depois que os Zerns a abrissem, então, Shizu teria que subir de volta. Com isso em mente, Neia, que só precisava fazer uma única viagem, tinha a parte fácil em comparação. Ela finalmente se aproximou da janela, e Shizu estendeu a mão para agarrar o corpo de Neia. Assim, ela puxou Neia com uma força incrível. Neia agradeceu. Shizu falou: mas demorou muito. Eu estou pegando segure isso. Neia falou: sim. Shizu se inclinou para fora da janela, e ergueu sua arma mágica. Neia segurou a corda como indicado. Houve um chiado de ar expulso, e Neia sentiu uma força puxando a corda. Shizu tinha cortado com sua arma. Ela puxou a corda cortada para dentro do quarto, e jogou no canto. Elas não estariam usando essa rota no caminho de volta, então, ela a puxou de volta, em vez de deixá-la balançar livremente. Mas havia méritos e desvantagens para isso. O mérito era que isso minimizava o risco de serem vistas pelas sentinelas nas muralhas. A desvantagem era que, se acontecesse alguma coisa, e elas não pudessem se infiltrar pela rota planejada, elas não seriam capazes de subir ao andar superior com essa corda. No fim, as duas decidiram que os deméritos de serem vistas superam os méritos. Neia falou: está feito, Shizu-san. Em seguida, precisamos passar pelo primeiro obstáculo. Shizu respondeu: vamos lá, temos que matá-los. Shizu perguntou: você consegue fazer isso? Neia respondeu: eu acho que consigo. Uma vez que dessem um passo para fora desta sala, estariam em posição de atirar nas sentinelas estacionadas ao longo da passagem. Se elas não pudessem matá-los antes que soassem o alarme, todos os seus esforços seriam desperdiçados. Neia pegou seu arco e colocou uma flecha. Shizu também levantou sua arma mágica. Neia falou: eu pego da direita, você pega o da esquerda, Shizu-san. Shizu formou um círculo com o polegar e o dedo indicador. As duas trocaram olhares, e Shizu abriu a porta. Neia fez contato visual com o próximo semi-humano, cerca de 1,5 metros de distância. Ele não sabia o que estava acontecendo, ou quem eram. O semi-humano ficou tão surpreso que não conseguiu analisar a situação, mas Neia não hesitou, e colocou uma flecha nele. Com um Gatsun, a flecha perfurou seu crânio pela testa. Neia pensou: eu consegui.
Enquanto as habilidades de Neia tinham desempenhado um papel, a maior parte do trabalho foi feito pelo Ultimate Shooting Star Super. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.